Fala, duelistas! O vídeo de hoje é um pouco diferente. Essa é a minha forma de agradecer pelos 300 inscritos, marca que a gente conseguiu alcançar nessa semana que eu estou fazendo esse vídeo. E como eu sempre prometi de trazer uma deck build de Cyber Dragon, eu decidi fazer como extra, trazer a minha deck build do deck físico. É claro que eu vou comparar com a versão do Master Duel e isso vai entrar mais à frente. Muitos de vocês devem ter começado também por influência do anime, que foi o meu caso. Só que como eu acompanho desde criança, eu só fui poder ter condições para adquiri-los quando eu já estava bem mais velhinho. E assim eu já tinha assistido também todos os outros chips, como GX, Excel, Arc-V, Vrains e por aí vai. Mas sempre o deck que foi amor à primeira vista foi o Cyber Dragon. Bom, agora eu vou explicar alguns pontos do deck. O Cyber Dragon é um deck focado para ir em segundo e um deck porradeiro. A versão que eu vou mostrar para vocês é misturada. Basicamente ela tem uma ênfase maior em XYZ, mas ela acaba usando Link, Fusão e mais o XYZ. Lembrando que essa é a minha versão, a versão que eu mais gostei de jogar. Então não tem um jeito certo ou um jeito errado de buildar. Vai depender de quem você está enfrentando. No caso eu comecei com os meus amigos. E como a gente joga mais com deck for fun, a estratégia que eu montei aqui, ela funciona muito bem para esse tipo de situação. Agora se for algo mais voltado para o meta, como acontece no Master Duel, aí você já vai precisar de um pouco mais de staples ou techs para conseguir impedir seu oponente, porque basicamente você encerra, como eu já mostrei muitos dos meus replays no Master Duel, eles acabam no segundo turno, porque é exatamente isso, ele é feito para bater ferozmente, impede seu oponente de jogar no primeiro turno o máximo possível, porque quando você monta sua board você já vai pro tudo ou nada. E essa é a melhor definição para esse deck, tudo ou nada, porque se você não finaliza ele logo no segundo turno, vai ser mais difícil de você conseguir vencer conforme o duelo se estende. Mas bora lá. Então, começando por eles, né, a estrela do deck, 3 Cyber Dragons. Na verdade, as próximas cartas que vão ser a mais importante. Ele é um Cyber Dragão, seu efeito é de entrar de forma especial se o oponente já controlar algum monstro. E claro, se você também não tiver nenhum monstro sob seu controle. A carta mais importante do deck é o Core. Ele sempre você vai colocar a 3. Ela é a sua buscadora. Além do efeito de ser Cyber Dragon no campo, ele tem o efeito de buscar magias e armadilhas do arquétipo, que lista cibernético no nome. Ou seja, é a carta que você normalmente começa, que você faz a Normal Summon é destinada a ela. Logo em seguida a gente tem o Hearse, que é uma carta excelente. A gente usa 3 delas. O seu efeito é que ele possui 2 efeitos, mas a gente basicamente só usa um, que é quando ele é enviado para o cemitério, você pode buscar um Cyber Dragon do deck, no caso aí seria o de 5 estrelas, né, o Cyber Dragon normal, de um Cyber Dragon no cemitério. E como todos os Cyber Dragons têm o nome de Cyber Dragon, então você pode buscar no cemitério. Nessa build física eu estou usando também 3 Natures, e eu vou explicar o porquê. Ele é uma carta que normalmente você gosta de usar 2 delas. E por quê? Ele é um Extender, então você vai conseguir preparar o seu cemitério para conseguir chamar ele. Só que ele já é melhor indicado ou quando você está com o campo pronto, ou quando você recebeu alguma interferência do seu oponente, ele conseguiu destruir ou cancelar o seu monstro. Ele é excelente para trazer esse monstro de volta ao campo. Ou seja, caso você não elimine seu oponente no segundo turno, ele é uma ótima carta para você sacar e conseguir voltar para o jogo. Por isso que porque ele é uma carta melhor se vier depois, não na mão inicial. Aqui eu uso 3 Galaxy Soldiers. E de novo, como o deck ele tem uma carência muito grande, ele tem um problema muito grande em primeiro, essa é a melhor carta do arquétipo, porque ela vai conseguir startar as suas jogadas. Seja descartando Hair, seja descartando qualquer outra carta, porque o arquétipo do Cyber Dragon ele precisa muito do cemitério. Então 3 é o ideal porque você sempre vai querer que ele esteja em sua mão. Claro, ele é buscável do deck. Assim que você consegue fazer uma invocação especial usando ele, você consegue buscar outro. Agora a gente já passa para as cartas mais defensivas. Eu uso uma Tartaruga Magnética, até porque você só pode usar o efeito dela uma vez. Ele é um monstro luz máquina, o que é excelente, porque ele pode ser buscado pelo spell dos Cyber Dragons. E ele também é uma ótima defesa quando você consegue invocar o Chimera Tech. Porque quando seu oponente entrar na fase de batalha, ele pode ser banido do cemitério e encerrar a Battle Phase. É claro que o efeito dele pode ser negado, mas ele é uma mão na roda, porque normalmente o seu oponente não vai querer gastar algum recurso só para negar uma fase de batalha. 2 Kaijus. Esse cara aqui é excelente. É um Kaiju do tipo máquina, monstro do luz. Como eu falei, a tipagem luz comba muito com esse deck. E ele é sua defesa máxima, porque você consegue interagir com o campo do oponente se o campo do oponente for composto por monstros máquinas. E aí é que ele entra, você já consegue retirar um recurso e ainda buscá-lo novamente.
ele é excelente como defesa. Obviamente não pode faltar as 3 Ashes. Você conseguir dar um negate no seu oponente é extremamente importante. E para a parte de monstros, a gente encerra por aqui. Agora vamos às magias. A buscadora mais importante do seu deck é a Emergência Cibernética. Ela consegue buscar qualquer Cyber Dragão, ou qualquer monstro cibernético no nome, ou seja, dá para buscar Cyber Anjo, até por isso que ela é usada no deck de Drytron. E você também pode buscar monstros máquinas do tipo Luiz, que não podem ser baixados normalmente. Ela tem um efeito adicional de, se no caso da sua ativação ser negada, você poder descartar uma carta de sua mão e poder recuperá-la do cemitério. Só que você só pode ativar uma vez por turno. Então é bem mais complicado, seria uma carta para você fazer follow-up. Uma usina de reparo cibernética. Essa é a melhor carta buscadora do deck. Entretanto, ela tem uma condição de ativação. Você precisa ter um Cyber Dragão no cemitério. E esse é o problema. Por que não usar 3 dessas ao invés da Emergência Cibernética? Porque você já precisa estar com o seu cemitério buildado e às vezes é mais difícil de você conseguir fazer essa interação no primeiro turno, no segundo. E ela também possui cibernética no nome, ou seja, ela é alvo do Cyber Dragão Core, assim como as outras subsequentes que eu vou listar. Fusão cibernética, uma também. Essa fusão só não é melhor porque infelizmente ela não usa o material do cemitério, ela só usa materiais do campo ou cartas banidas viradas para cima. E o deck de Cyber Dragão ele tem um pouco dessa interação com cartas banidas, mas o combo não é muito bom. Então provavelmente, se a Konami for fazer alguma mudança ao deck, muito provavelmente ela vai querer implementar mais essa mudança de banimento, aí essa carta pode ser que seja mais viável. Um Reviver Sistema Cibernético, esse é o monstro que renasce para os Cyber Dragons. Você consegue fazer tanto a invocação especial de um Cyber Dragão na sua mão, quanto no cemitério. Ela é excelente e ela protege o monstro de ser afetado por cartas do oponente. Ou seja, você consegue fazer alguma jogada mais tranquila, né? Se o oponente vacilar e der alvo, ele acaba perdendo recurso à toa. Outra carta extremamente importante, a 3, é a Duplicação de Máquinas. Essa carta ela consegue invocar até 2 cópias no campo, se o monstro for do tipo máquina e tiver até 500 pontos de ataque. Ele consegue duplicar. Como os monstros do Cyber Dragão em campo ou no cemitério são Cyber Dragões, então você consegue dar alvo para trazer o Cyber Dragão normal de 5 estrelas. Essa carta é excelente para você fazer estratégia com deck de XYZ, mas também é ótimo para você também fazer material de fusão. Uma Super Poly. Essa carta aqui eu raramente uso. Essa é uma carta bem difícil de eu conseguir usar, porque ela vai depender muito se eu tiver recurso na mão para você conseguir ativá-la, né? Você tem que descartar uma carta. E às vezes você usa tantos recursos para montar a sua board que não sobra para você conseguir fazer. Mas é uma carta defensiva. Uma fusão sobrecarregada, ela faz a fusão usando os materiais do campo e do cemitério. E ela tem uma limitação que só funciona até monstros de level 5, do atributo Treva. Ou seja, é uma carta especialmente para você chamar a família Chimera Tech. Um Enterro Tolo, ela é seu start. Você consegue, normalmente você vai querer jogar ou Cyber Dragon Heart, ou até mesmo a Tartaruga Magnética, para você já preparar o seu cemitério. Mas 99% das vezes você vai tentar usar o Enterro Tolo para conseguir jogar o Hearts lá. Explanador de Pernas de Arpia, que é excelente para levar o deck roll, você conseguir bater tranquilo e finalizar o seu oponente. Confronto Justo, ela é uma carta excelente, mas ela é um pouco lenta, porque você vai ter que abrir mão da sua fase principal, fase de batalha, para conseguir ativar ela. O seu oponente vai ter que banir até ficar com a mesma quantidade de monstros, de cartas que você tem em campo. No caso, você sempre vai ter uma, porque você está acionando ela. Então seu oponente vai ter ainda o monstro e tal. É uma carta para segurar a game, né? E ela pode ser ativada da mão também. Mais uma vez, é uma carta defensiva. Eu uso 2 transbordamentos cibernéticos. É uma carta buscável. Essa é uma carta que vai fazer interação com a fusão, porque ela bane os seus monstros para destruir cartas do seu oponente. Então, basicamente, é essa interação que você tenta fazer para conseguir fazer a fusão com material banido. É uma carta mais ou menos. Não é lá essas coisas, porque ela só destrói, ela não nega. Mas, se ela for destruída, você consegue comprar uma carta. Então, ela é boa, às vezes, para você mesmo pipocar com o efeito do Chimera Tech. E por último, mas não menos importante, Impermanência Infinita. É uma Hand Trap. Infelizmente, ela não tem o nome cibernético do arquétipo. Uma pena, que senão ela seria buscável, ia ser muito mais viável de usá-la. Mas você pode acionar da sua mão. Ela é um Effect Veiler, né? Negador de efeitos. Ela consegue negar o efeito do monstro, e se ela for setada no campo, ela nega também a coluna que ela foi ativada. Então, às vezes, o seu oponente ele coloca o monstro Link, por exemplo, na zona Link, você coloca ela no meio para negar aquele efeito, a coluna do meio tá negada. Seu oponente não se toca, faz revocação no meio e acaba perdendo o efeito porque essa carta negou essa coluna. Então, é uma carta bem estratégica se você saber usar ela
no momento correto, no campo ou na mão. Mas ela é excelente. E normalmente você vai conseguir utilizá-la da mão. Bom, esse foi o deck. Agora a gente vai pro nosso extra deck. E aqui a gente já tem o nosso primeiro, né? Esse é o cara que, mesmo sendo do Salamangreat, ele te ajuda a startar, porque normalmente você vai dar Normal Summon, ele precisa dessa condição, o monstro que dê a Normal Summon, para ele conseguir entrar. E ele consegue proteger de efeitos, ou seja, você consegue até, se seu oponente tentar dar um alvo no monstro, até você chegar no Infinity, que é o seu objetivo, ou no monstro boss, seja ele a fusão, você consegue acabar protegendo ele de efeitos. E é um excelente monstro. Ele também serve de material para a próxima invocação. Aqui temos o Search, ele é o Link 2, ele consegue doar o seu ataque para o monstro. Ele também tem o nome de Cyber Dragão, ou seja, ele pode ser buscado pelo Nature quando ele tá no cemitério, o que é excelente, porque ele tem 2100 de ataque. E aí você consegue dar uns OTKs mais seguros. Inclusive, ele não dá dano de batalha, mas ele pode atacar também, ou seja, você pode destruir o monstro que tá em posição de defesa e prosseguir para dar o OTK bruto. Ele melhorou essa forma de dar OTK, mas ainda ele não resolveu como startar o deck. E o ideal seria mesmo com um Link de Cyber Dragão de nível 1, que aí você ia conseguir dar muito mais fácil um start pro deck. Pré da planta, Anaconda Verde. É por isso que eu só tô usando uma fusão sobrecarregada, porque normalmente você tem material suficiente para você conseguir fazer a evocação Link, mas aí você deixa para fazer por último, aí você já vai seguro para você dar o OTK. Também você tem que ter o feeling do jogo. E basicamente é isso, o efeito dela é para fazer fusão mais fáceis. Aqui, nosso majestoso Cyber Dragão Infinity. Eu uso 2 cópias dele, porque você usa ele bastante. Ele é um Omni Negate, uma vez por turno você descarta o material, você consegue negar a carta mágica, armadilha, efeito de monstro. Enfim, ele é excelente. E ele também consegue recuperar suas matérias absorvendo os monstros em modo de ataque, ou seja, isso vale pro monstro inimigo. Então, é uma forma de você quebrar o campo do seu inimigo absorvendo o monstro que ele tem, caso ele seja passível de alvo, enfim, é uma excelente carta. E aqui é a versão padrão, né, normal dele. 2 novas, né, obviamente. Essa é uma carta que você tá indo no meio, e aí é o que eu falei, você precisa do Salamangreat Mirage, porque às vezes seu oponente vai dar alvo no Cybernova, aí você consegue proteger ele de efeito, trigando o efeito do Salamangreat. 2 deles, né? Ele também possui um efeito que a gente pouco usa, né? Mas ele flutua no cemitério, igual o Core. O Core também flutua quando tá no cemitério. Você consegue trazer um monstro Cyber Dragão. No caso do Nova, ele traz do extra deck pro campo. E no caso do Core, ele consegue trazer um Cyber Dragão do deck. Então isso é excelente pra você já ter o começo de jogada. E se ele banir um Cyber Dragão, você consegue aumentar o ataque dele, dobrar. Ele vai ficar com 4.200. Era uma forma de você bater antes, né? Quando você não tinha o Link. Mas o melhor efeito dele é que se você já tiver um Cyber Dragão no cemitério, você consegue descartar o material e fazer a evocação especial desse Cyber Dragão no cemitério. Ou seja, ele vai ser um extender para você fazer o Link. Então ele é mais utilizado com essa tarefa. Mas ele tem esses outros efeitos e se você lembrar, você pode fazer bom uso deles, né? Aqui eu uso um Pleiades, aqui já é mais uma carta situacional, né, genérica. Ela consegue dar alvo no campo do inimigo e retornar essa carta à mão. Como ele retorna, não destrói, não faz nada desse tipo, ele é excelente porque o oponente normalmente não vai conseguir negar. E aí já começa uma das alternativas de defesa. O deck de Cyber Dragão dificilmente você consegue montar um campo muito vasto. Você vai sempre formar um campo padrão, que é aquele que a gente vê nos replays, que você já vai pra bater tranquilo. Mas, caso você precise de uma iniciativa mais defensiva, tá aí uma sugestão. Aqui já entra a parte de fusão, a estrela do deck de fusão, o Dragão Enfurecido Chimera Tech. O efeito dele, assim que ele é evocado, ele destrói a mesma quantidade de cartas mágicas, armadilha no campo do inimigo, conforme materiais foram usados, né? Você precisa de pelo menos um Cyber Dragon e mais um Monstro Máquina, e você pode oferecer mais materiais e você consegue limpar o campo. Ele chegou pra bater tranquilo. E no campo, quando ele já é evocado, você, ao ativar o efeito dele, ele envia até 2 monstros do seu deck para o cemitério, e esse é o número de vezes que ele vai poder batalhar, né? Lembrando que esses monstros têm que ser máquina do tipo luz. Então aqui, normalmente que você seta a Tartaruga Catapulta, você consegue já fazer uma jogada ofensiva e defensiva simultaneamente. E aqui você já vai para bater para encerrar. Se você conseguir, você vê que o ataque dele não é muito grande, né? 2100, mas com a ajuda do Link ele vai para 4200 e é o suficiente normalmente para você encerrar o game. Eu uso 2 cópias. Esse cara aqui é ótimo também, o Dragão Mega Frota, porque ele, se o oponente coloca o monstro na Extra Zone, que normalmente é destinado aos links, mas vamos supor que seu oponente ele vacilou e acabou evocando um monstro nela, você consegue utilizar se você tiver um Cyber Dragão em campo. Aí por isso que eu falo dos efeitos de flutuar. Se você conseguir trazer um Cyber Dragon em campo, você consegue usar
oferecer como tributo. Novamente, oferecer como tributo não é destruir o monstro, então ele não consegue dar resposta nesse tipo de situação. A não ser que seja muito específico, né, de não poder tributá-lo. Mas ele serve pra justamente isso. Você quebra o campo do seu oponente, aí ele fica com 2.400 de ataque. Dragão Eterno, Cibernético. Esse cara, ele é bom, só que ele é muito custoso de fazer. Ele não é afetado por cartas do oponente, por efeitos. Entretanto, ele pede 3 materiais. Aí você precisa dar fusão em mais 3. É bem difícil você chamar esse cara. Ele possui uma defesa de 4.000 e 2.800. Ele também possui um efeito de flutuar. Caso ele consiga ser destruído, né, ou enviado para o cemitério, você consegue chamar o monstro Cyber Dragão de volta no campo. Como eu falei, ele é difícil de aparecer. Ele é bom, só que ele é muito custoso de fazer. Aqui o Dragão Fortaleza Quimeratech. Novamente, aquilo que eu falei da estratégia de se o oponente tiver um monstro do tipo máquina, você consegue interagir com o campo inimigo e usar ele como material. Cada material vai dar 1.000 pontos de ataque, então é uma forma também de você se livrar do oponente e recuperar o seu material. O deck Cyber Dragon é ótimo para fazer esse tipo de coisa. E aqui é os alvos da Super Polimerização: Dragão do Pântano e o Dragão da Peçanha Insaciável. O Dragão do Pântano, ele é uma carta defensiva. Ele é excelente porque ele pede tipos diferentes, porém com o mesmo atributo. Então, monstro máquina, monstro mago, monstro guerreiro, monstro zumbi. Então ele é ótimo para esse tipo de campo que você consegue quebrar facilmente ele. Mas dificilmente eu consegui usar, porque como eu falei, a estratégia do deck é bater e finalizar o duelo o mais rápido possível, mas ele é uma das defesas do deck. Outra carta defensiva seria o Dragão Função da Peçanha Insaciável. É uma carta genérica que pede 2 monstros de tipo treva. Vale lembrar que, para da planta verde, ele tem um efeito que ele pode transformar os seus monstros no campo em tipo trevas. Se você der alvo com a Super Poly no monstro tipo trevas do seu inimigo, você conseguiria usar ele como material. E qual que é desse carinha? Ele ganha o ataque de um monstro que foi invocado pelo oponente de forma especial. Ou seja, ele já dá um boost fora o seu efeito. Isso é quando ele é invocado por invocação fusão. Ele copia o nome e o efeito de um monstro com nível 5 ou mais do campo inimigo. E caso ele seja destruído, ele destrói todos os monstros do oponente que foram invocados por invocação especial. Era uma baita carta genérica, só que como eu falei, para usar a Super Poly aqui é bem mais complicado nesse tipo de deck. Rapidamente eu vou mostrar o meu side deck e algumas cartas que você possa utilizar para substituir caso você não tenha. E aqui são cartas opcionais, e aqui vai depender de quem você está enfrentando, pode ser que te auxilie melhor. No caso, como eu ainda não tinha as cartas, eu foquei meu S para remoção de cartas mágicas e armadilhas, mas você arruma conforme a sua estratégia. Então tem um renunciado, um link. Isso aqui é para dar o start no deck e também alguma forma de você já conseguir ter uma interação contra o monstro. É claro que seu oponente não vai vacilar tanto, mas você vê que ele tá comendo bola, você vai e evoca o renunciado. O Linkarible também, ele é uma forma de você startar o deck e ele te protege zerando os pontos de ataque do seu inimigo. Aqui já entra também a parte dos artefatos, né? Eles são ótimas cartas, principalmente agora que tá saindo no deck do Albaz, né? A foice. E seria mais para esse caso. Aqui é a nossa Ogro, né? Queridinha também, tá muita evidência no deck. O artefato lança, que eu ainda não tenho o artefato foice. Essa aqui é uma carta defensiva, também é buscável por causa do tipo luz. Você consegue dar um kaiju de 3 monstros no seu oponente. É excelente essa carta. Controle de mente, que cartas para limpar back row, como eu havia falado. Às vezes você não pode destruir, não pode targetar, às vezes só virar para baixo já resolve. Cartas para iniciar o deck, né? 1 por 1, raciocínio. E aqui cartas de negate também, caso for necessário. E conforme eu havia falado antes, às vezes você não tem condições, né, de comprar as cartas muito caras, né, do meta. Você pode olhar sempre para as opções mais acessíveis, no caso a opção genérica, como o Broca. Além de ser um monstro genérico, que pede 2 monstros nível 5, ele tem como efeito dar dano perfurante. Caso você destrua essa carta, ela flutua, você consegue invocar o monstro do cemitério de nível 5. Essa carta aqui é bem versátil, porque você consegue fazer ela por cima de um rank 4, mas você não pode usar ela como material no turno que ela é evocada desse jeito, né? Ou seja, ela é usada para ser uma escadinha, no caso se tivesse uns Zeus, algo do tipo, né? Seguinte, a gente tem o Shark Fortress. Esse cara aqui também pede 2 monstros de nível 5 para fazer a evocação. E o diferencial é que ele chama o ataque, ou seja, o seu oponente não pode atacar os monstros no seu campo enquanto ele estiver virado para cima. Só no caso ele. E ele tem um outro efeito, né? Que se você descartar o material, ele permite que um dos seus monstros ataque novamente por cada fase de batalha, né? Então você dá uma fase de batalha a mais pro seu monstro. Isso aqui é muito bom para se você for querer dar porrada, né?
com o Chimera Tech. Logo em seguida a gente tem o Arsenal, que se você descarta ele também é um monstro genérico, 2 monstros de level 5, pode desassociar uma matéria e dar alvo em até 2 cartas baixadas no campo do oponente. Você pode destruir ela, uma carta bem interessante. Aqui também a gente já tem um outro monstro genérico, a Infinisteira. Ela, quando batalha como os oponentes destrói, ela pega esse monstro, em vez de ir pro cemitério, e ele associa com uma matéria. E os outros 2 efeitos dele é que se você descartar uma matéria, você consegue trazer do seu deck o monstro máquina do tipo terra. No caso do Cyber Dragon, ele não se encaixa muito bem, ele tá mais pro o outro efeito. O segundo efeito dele, você pode tributar um Nick máquina em campo e ele volta em modo de defesa, de forma especial. Ou seja, o destaque nele tá mais no seu efeito nativo do que no efeito por material. Opções de cartas que você possa substituir. Eventualmente existem cartas melhores, com alguns números que são monstros genéricos YZ de rank 5, só que é muito difícil de você encontrar, você acaba tendo mais dificuldade. Esses que eu estou mostrando agora, eles são mais fáceis de você obter e possa ser que te ajude até você eventualmente ter cartas melhores. Bom, e é isso. Como a gente vai ver quando eu mostrar no Master Duel, que agora eu percebi que o vídeo ficou gigante, eu vou dividir esse vídeo em 2. E lá eu vou já aproveitar para mostrar os combos. Já fica a dica aí do qual será o próximo vídeo. Então você tem que sempre ver opções. Agora, se seu deck for mais focado em fusão, essa carta aqui pode ser que te ajude. Ele é um Roid. Se você descartar ele oferece uma opção segura para você conseguir fazer evocação fusão. Ele garante que sua carta de fusão não seja negada, e quando o seu monstro de fusão entrar em campo, ele garante que pelo menos invocado ele vai estar. Aí daí em diante já é a interação do seu oponente. É uma carta até interessante. E essa carta aqui é o Cirurgia de DNA para cemitério. No caso, você consegue combar mais com os decks do Cyber Sombrio. Mas eu achei uma carta interessante, né, que era do anime, e acabei pegando. E falando em deck de Cyber Sombrio, esse aqui foi o deck estrutural que eu acabei pegando. Como eu já tinha um arquétipo totalmente montado, eu fui mais interessado nas staples, que é o caso que vai acontecer com o nosso amiguinho Albaz. Ele tá trazendo umas staples muito boas, e aí você fica de olho. Um presente vindo do faraó. Então no nosso próximo vídeo, ó quem tá aqui, a gente vai fazer o unboxing desses carinhas, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. E com imenso prazer que finaliza esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!